Ô, turminha! Primeiramente, muitíssimo boa tarde. Estão me ouvindo? Fala que tá me ouvindo. Aí, me lembrou as épocas de pandemia agora, hein? Vamos lá então, turminha. Deixa eu dar uma tossida aqui, ó. Se você quiser, a gente tem que deixar ligado para você ter alguém para assistir aqui. Mas se quiser, não tem problema, não ficar aqui. Para assistir. Se quiser ficar na sala, você deixa para trabalhar. Obrigado. Eu vim aqui, acho que eu acho que eu estou tomando muito função. É só você ligar. Comprovar. Da segunda sala? É só ligar o interruptor de baixo. Aí liga ele no WhatsApp. Foi aí? Podemos começar? Sim? Pode, Ed. Oh, muito obrigado. Vamos lá então, turminha. Terceira obra da lista, se eu não me engano, de 9 da Unicamp. Acho que é isso, né? Vocês estão mais... Era para eu estar, né? Desculpa. Da lista de 9 livros da Unicamp, vamos para a terceira obra. Pela minhas contas, 1/3 já foi caminhado em um piscar de olhos. Apesar, além de tudo, a prova está aí logo, tá? Beleza. Ó, então, se nas duas primeiras, você unicampista, unicampeiro, nas duas primeiras obras que nós analisamos aqui, foi propositalmente 2 livros de contos, tá? Ainda temos No Seu Pescoço, que é outro livro de contos, tá? Então, nós analisamos algumas histórias, um pouco das histórias de Olhos d'Água, analisamos um pouco das histórias de Morangos Mofados, e agora a gente vai para o livro de poesia da Unicamp. Posso estar enganado de novo, mas eu acho que é o único da lista, é o único livro de poesia, tá? Então, se você estiver fazendo alguma anotação aí na sua alma, pode anotar isso. Prosas seguidas de odes mínimas é um livro do gênero poético, tá? Mas vamos andar com ele aqui, ó. Deixa eu andar com o slide, que a gente vai esmiuçando, tá? Quem leu prosas seguidas de odes mínimas? Alguém se manifesta? Então vamos lá, ó. Prosas seguidas de odes mínimas é um livro de 1992, tá? Então, ali o finalzinho do século XX, poesia brasileira, finalzinho do século XX. A gente ainda pode chamar de poesia contemporânea ou pós-moderna, vamos pensar assim, tá? Então, essa poesia é uma poesia pós-moderna. O que você pensa quando eu falo em modernidade? Você pensa em iPhone? Você pensa em... Ah, eu nem vou entrar nesse conceito, tá? Porque se a gente for falar do conceito de modernidade, aí a gente vai voltar lá para o século XVI. Mas guarda isso, esse é um livro de 92. Particularmente o José Paulo Paes, ele viveu no século XX, né? O século das guerras mundiais, o século da Guerra Fria, o século do nazismo, o século do comunismo, de toda essa história que vocês já sabem do século XX, tá? E essa poesia, então, ela vai ser tida pela Unicamp como uma poesia moderna, tá? Beleza? Vamos lá, então, ó. Para começar, prosas seguidas de odes mínimas é um livro que vai ter 33 textos do gênero poético, tá? Então, manja aquela ideia, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, se você estiver vivo. Manja aquela ideia da poesia de métrica, de rima, de estrofe. Rasga tudo isso e tira dessa obra, tá? Então, ela é uma prosa, ela é uma poesia moderna, ela é a poesia. Anota isso,
no seu braço esquerdo para você fazer na prova, vai de blusa e anota no seu braço esquerdo. É uma boa ideia essa que eu tô te dando, hein? Fazer uma cola no braço e ir de blusa. Vai ser um gênio, você acabou de inventar uma forma nova. Mas guarda isso, ó. Essa poesia, ela é dos versos brancos e versos livres, que vocês viram lá nas aulas de literatura. Se você não lembra, versos brancos e livres, os livres, eles não têm uma preocupação com a métrica. Manja, diferente do decassílabo lá do soneto, de Camões, dos parnasianos, dessa galera frufru da poesia, tá? Então, Bom, nós vamos ter contato aqui. Eu acho que a gente já pode até ler o primeiro texto, tá? Tem 33 textos, eu separei vários para a gente ler aqui. Praticamente você já leu o livro, se der tempo, tá? Eu quero começar com esse, porque nesse eu me identifico, ó. Aos óculos. Deixa eu achar aqui. Aos óculos. José Paulo Paes. Leia comigo um dos poemas desse livro. Se você usar óculos, talvez você se identifique, ó. Deixe-me achá-lo. Esse livro não tem PDF, cara. Você só acha os poemas aqui na nossa querida World Wide Web, o www, ó. Acompanha comigo aqui, gato. Aos óculos. José Paulo Paes. Vou compartilhar com vocês. Por favor, acompanhe comigo, ó. Esse é um poema desse livro, tá? Só para a gente falar um pouco sobre a parte estrutural. Aos óculos. E quero pegar o título desse poema também, ó. E aí o poema fala o seguinte. Não esquece algo importante, tá, galera? Que no poema, o título já é algo muito relevante quando você lê, porque o poema é uma forma curta de expressar o que a gente sente. Então, desde o título já há uma relação. Deixa eu já te falar uma coisa importante também para você guardar. Ó, quando eu falar grifa, é porque são coisas de toda a groselha que a gente vai falar aqui, são coisas realmente que eu acho que são importantes para a prova. Ó. Esse livro ele se chama Prosas Seguidas de Odes Mínimas. O que é uma ode? O que é uma ode? Ó. Sempre que você for ler um poema e ele começar assim, ó, ode a alguma coisa, ele é um poema que faz homenagem, tá? Então, toda forma de escrita poética que é uma ode, é um poema que é escrito para homenagear algo, para homenagear alguém, tá? E aqui já tem uma quebra muito grande da expectativa desse livro, tá? Porque esse livro é um livro de poesia, e aí vem da poesia moderna, ó. Até o século XIX, a poesia, ela era uma coisa tida como tão nobre na arte, que, cara, se escrevia poesia sobre heróis. Ó, imagina os navegantes portugueses lá nos Lusíadas. O cara escreveu uma obra perfeita, porque a obra dos caras era perfeita, tá? Para aqueles arrombados daqueles portugueses, lógico. O soneto de Camões, toda aquela preocupação formal. A grande quebra de expectativa nesse livro é que os poemas não são para coisas nobres. Aqui você tem um cara que está escrevendo uma ode, que é um poema que faz homenagem aos óculos dele. Você entendeu? Então, nesse livro, vários poemas que aparecerem na prova, eles vão começar assim, ó, aos óculos, a bengala, a minha perna esquerda. Como o livro é dividido em duas partes, a primeira parte, não nessa ordem, tá? Em uma parte são as odes mínimas, eu vou até voltar no slide antes de ler para vocês, tá? Ó. Então, em uma parte do livro, você vai ter 20 prosas poéticas, tá? Prosas poéticas, pode anotar aí, prosa é quando conta a história. Vamos fazer o seguinte, vamos ler uma ode e uma prosa poética aqui para você perceber a diferença, tá? E 13 poemas são odes, tá? E essas odes e essas prosas, principalmente essas odes, elas são mínimas, elas são curtas. Então imagina o seguinte, ó, guarda isso, que é importante. Esse livro é uma quebra de expectativa. Porque as odes, que geralmente são feitas para heróis,
para sentimentos humanos. Então, por exemplo, o Vinícius de Moraes tem um poema muito lindo chamado Ode ao Meu Pai. Aí sim, porra, você escreveu um poema que faz uma homenagem ao seu pai, é uma coisa nobre. Agora, você escreveu um poema que faz uma homenagem aos seus óculos, é quase que, como diria a finada minha avó, é uma tiração de sarro. Como diria Joãozinho Gael, é uma trollagem. Tá? Então, essa ode, ela é uma forma muito nobre de se homenagear alguém na poesia, e o José Paulo Paes, ele brinca com isso. Tá? Vamos ler as odes aos óculos. Ode aos óculos, ó. Vê se você consegue entender a poesia da coisa aí, viu, gato? Cara, eu queria dar um zoom aqui, mas meu teclado, metade das teclas não funciona. Deixa isso para lá, ó. Pensa aí, aos óculos. Ó, vou olhar para os meus óculos e falar assim, ó, vocês só fingem que me põe o mundo ao alcance dos meus olhos míopes. Já não vejo as coisas como são, vejo-as como querem que eu as veja. Logo, são eles que vêm, não eu que, cônscio do logro, lhes sou grato, por anteciparem em mim o Édipo curioso de suas próprias trevas. Acabou. Você consegue, com a sua cabecinha, mergulhar no que esse cara tá falando, ó? Primeira coisa, então, por ser uma ode aos óculos, ele tá fazendo homenagem aos óculos dele. Já é uma zoeira, tá? Já é uma zoeira. E esse é o estilo do livro todo. Depois eu vou te colocar numa outra situação que você vai falar assim, mano, esse cara é um gozador. Você imagina, já se põe nessa situação, vai, você, adolescentão, é que ele já era mais velho, tá? Você descobre hoje que você vai ter que amputar a perna. Oh my God. Esse cara, aconteceu isso com ele, o José Paulo Paes, na vida real, ele teve que amputar a perna. Cara, ele poderia ficar depressivo, ele poderia achar que a vida dele estava acabada, ele foi lá escrever um poema para quem? Uma homenagem para a perna esquerda dele. Você entendeu? Então, primeiro que é uma visão muito intimista, é a vida dele, é a vida dele. Ele usa óculos, ele perdeu a perna. E o cara expor a vida dele, o que ele sente dessa maneira, eu fiquei apaixonado. Vamos tentar entender o que esse cara falou? Ó, eu tô olhando para os meus óculos e falando assim para eles, ó. Vocês só fingem que me põem o mundo ao alcance dos meus olhos míopes, né? Quando eu ponho óculos, eu vejo, mas é só uma mentira, porque na verdade eu não vejo, é os óculos que vêm. Eu já não vejo as coisas como são, vejo-as como querem que eu as veja. Logo, são eles que vêm, são os óculos que vêm. Não que eu, cônscio do logro, o que seria estar cônscio do logro? Logro é algo ruim. Cônscio é consciência. Então eu sou consciente de que eu não enxergo, ó. Falando por mim agora, hein? Sou consciente de que eu não enxergo. Mas eu sou grato aos óculos por anteciparem em mim o Édipo curioso das próprias trevas. E aqui há uma intertextualidade lá com a história do Édipo na Grécia Antiga, tá? Beleza, então esse texto... Opa, deixa eu voltar. Esse texto é um dos poemas que a gente vai chamar de odes mínimas, tá? Então ele sempre vai começar assim, ó. A minha bengala, a minha perna esquerda, aos óculos, tá? Agora vamos ver um texto da prosa poética, ó, que eu gosto muito. Deixa eu ir lá no final, que eu deixei os textos aqui no final, ó. Que é esse do pai, cadê? Ai, cadê o do pai dele? Ó, a minha bengala, a televisão, o shopping center, um retrato, a figura do pai. Se você tem problema com seu pai, agora eu te convido a não ler esse poema aqui, viu? Ele faz a gente pensar tanta coisa. Um retrato, a figura do pai. Não funciona o T do meu... A figura... É uma vergonha isso, né? Ó. Observe o poema abaixo, deixa eu ver se é esse aqui, ó. Não, não é. Calma aí, ó. Um verão, não. A figura do pai, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. Um retrato. É esse, ó.
Leia comigo, por favor, hein? Tá acompanhando aí? Então, percebe, ó, esse aqui não é uma ode. Esse aqui é uma prosa poética, tá? Prosa, então, é aquele livro que tem personagem. A prosa é aquele texto que tem personagem, tem espaço e tudo mais, tá? Leia comigo, ó. Eu mal o conheci quando era vivo. Mal o que sabem um homem de outro, mas o que sabe um homem de outro homem. Então, percebe, aqui é a figura do pai, a figura paterna, tá? Já tem dois personagens, tem o eu lírico, que a gente não vai dizer, que é o José Paulo Paes, tá? E a figura do pai, que aqui aparece bem implícita, né? Por isso que o título do poema é sempre importante. Acompanha comigo, então. Percebe, é um eu lírico que parece que não teve muita relação com o pai, né? Ó, eu mal o conheci quando era vivo, e aí ele faz uma reflexão, né? Mas o que sabe um homem de outro homem? E aqui o homem de outro homem não é o homem pipi, não é é o ser humano. O que sabe um ser humano de outro homem? É que aqui é a relação dele com o pai. Houve sempre entre nós certa distância, um pouco maior que a desta mesa onde eu escrevo, até esse retrato na parede, de onde ele me olha o tempo todo. Para quê? Olha que bonito isso, gato. Só a poesia faz isso, ó. Houve sempre uma distância entre esse eu lírico e o pai. Essa distância era um pouco maior da mesa que ele está escrevendo até o retrato do pai que está na parede. E olha para ele o tempo todo. Para quê? Percebe que termina sempre com uma interrogação as duas estrofes, ó. Aí ele continua. Não são muitas as lembranças que dele eu guardo. Olha as lembranças, olha os dois pontos indicando que vai explicar as lembranças, ó. A aspereza da barba do seu rosto quando eu o beijava ao chegar para as férias, o cheiro de tabaco em suas roupas, o perfil mais duro do queixo quando ele estava preocupado, o riso reprimido até soltar-se, alívio na risada. Então, percebe, esse eu lírico, ele lembra umas coisas do pai, ele tem essa certa distância e ele está escrevendo isso, ó. Falava pouco comigo, estava sempre em outra parte, ou trabalhando, ou lendo, ou conversando com alguém, ou então saindo tantas vezes de viagem. Esse pai parece ser um pai ausente pelo trabalho, né, para conhecer o filho, para conhecer o lírico, né? Então ele é ausente por causa do trabalho, ele está sempre lendo, conversando. Esse filho parece sentir essa ausência do pai, não é isso? Aí ele fala assim: olha que bonito, ó. Só quando adoeceu e o fui buscar em casa alheia e o trouxe para minha casa, que infinitos os cuidados da Dora com ele. Cara, põe um OB aí de observação, tá? Porque a Dora é uma figura muito presente nesse livro. Quem é a Dora? A esposa do José Paulo Paes. Aliás, toda a declaração que ele faz para a Dora, você fala assim, mano, eu preferi o José Paulo Paes do que o Gustavo Lima, do que o Luan Santana. Porque você entendeu o que aconteceu aqui? Ó, esse cara ele teve uma distância toda da vida com o pai. O pai envelheceu, tá doente, tá morando numa outra casa, e é ele. Ó, cara, não sei se você tem isso na família, mas é uma fase na vida de você cuidar dos seus pais. Não que isso seja uma missão, mas geralmente a vida acaba assim. E quando você tem essa certa distância dele e tudo mais, e percebe, a esposa, ó, que infinitos os cuidados que a Nora teve com meu pai. E só quando eu o trouxe para casa doente, o que aconteceu? Estivemos juntos por mais tempo. Mesmo então dele, eu só conheci a luta pertinaz contra a dor, o desconforto, a inutilidade forçada, os negaceios da morte já bem próxima. Você entendeu? O que o seu lírico conheceu do pai dele? Para quem ele está escrevendo um poema? A fase da morte. Quando ele levou para casa, e aí ele conheceu só o pai que sentia dor, tinha o desconforto por ser agora um inútil, e lutava contra a morte. Até o dia em que eu tive que ajudar a descer-lhe o caixão na sepultura. Aí então eu o soube mais que ausência.
Senti com as minhas próprias mãos o peso do seu corpo, que era o peso imenso do mundo. Então o conheci e conheci-me. Pode parar a aula aqui já? Olha o que seu lírico está falando, que quando ele desceu o Pai na sepultura, foi que ele soube mais do que a ausência. Ele soube o peso, né? Porque ele está segurando o caixão, o peso do corpo, que era o peso imenso do mundo. E aí ele conheceu o Pai, porque aí a história já não tem mais continuação, e ele se conheceu. Erga os olhos para ele na parede, e sei agora, Pai, o que é estar vivo. Pau. Que pedrada no coração, na alma. Que é isso, tá? Não vale a pena você ler esse livro, gato, tá? Além do vestibular, tá? Percebe? Esse poema, então, só para a gente seguir aqui, não viajar muito na maionese, eu demoro para me recuperar desses poemas. Esse poema, então, tá lá nas prosas poéticas, tá? Percebe que pelo título, ele não começa com a ou ao. Ali tem personagens, percebe? Tem a Dora e tudo mais, tá? Linguagem simples, concisa e direta. Concordam comigo? Simples, poucas palavras ali, você não vai conhecer. Concisa, própria da poesia, né? Dizer muito com poucas palavras. E direta. Memorialismos. Então, você percebe que esse livro é uma conjuntura de memórias pessoais do José Paulo Paes, com as suas alegrias, as suas certezas e as suas dores, tá? E as influências. Isso aqui a Unicamp pode cobrar de você, tá? A principal influência... deixa eu mudar aqui de tela. Vou passar de novo, tá? Então, como eu falei, linguagem simples, concisa e direta. Memorialismos, tá? Porque você percebe que são memórias de vivências do autor. E aí que eu quero grifar com vocês, as influências, tá? Não esquecer que se a Unicamp for trazer uma intertextualidade ou uma influência do José Paulo Paes, lógico, vão ser todos os autores da modernidade, tá? Que vocês vão ver aí nas aulas de literatura. Mas, principalmente, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e, principal de todos, Carlos Drummond de Andrade, tá? O poeta maior da literatura brasileira do século XX, e os que vieram junto com ele, os Andrades, tá? Que não tem nada a ver com parentesco. Oswald, Mário e Carlos Drummond de Andrade, tá? A poesia do cotidiano. Então, qual que é a temática da poesia moderna? O cotidiano. O cara parado na esquina, o cachorro andando na rua, o carro na rua, diferentemente como nós falamos da poesia consagrada até o século XIX, que era a poesia formal, a poesia das temáticas nobres, dos heróis, dos sentimentos, tá? Poesia da adversidade, tá? Então você percebe, aquilo que parece uma coisa tão pesada, que é enterrar o próprio pai, ali na poesia do José Paulo Paes, ele retrata de uma forma leve, tá? Então é a poesia da adversidade. Esse livro ele vai trazer vários momentos de adversidade, tá? Ou adversidades não do autor, mas da nossa vida, né? A própria questão dos óculos ali, a própria questão da velhice, tá? É isso, e muito mais que isso. Esse é o Fera, tá? Esse é o José Paulo Paes, tá? Poeta, tradutor, ensaísta, nasceu em Taquaritinga, no dia 22 de julho de 1926, tá? Eu gosto sempre é que eu sou ruim de matemática, eu sofro com isso, mas eu gosto sempre de pensar, se o livro é de 92, ele nasceu em 26, tá? Ele tinha de 26, 50, 76, com 90, ele tinha quase 70 anos, tá? Ele tinha acho que 66 anos, nem quero fazer essa conta que eu vou passar vergonha, tá? Mas é isso. E ele acaba já era uma idade mais avançada, tá? E ele fez o curso de Química, se formou em Química, mas
Pouco exerceu da química depois que ele se tornou escritor num grupo do Rio Grande do Sul, tá? Principalmente ali no Paraná também. Então ele viveu ali nessa parte sul do país, tá? Apesar de ter nascido em Taquaritinga. Aqui deixa eu falar um pouco, né? Eu vou lá pegar esse poema que ele fala da livraria do avô, tá? Que tá lá A Casa, José Paulo Paes. Deixa eu achar aqui e a gente vai tentar ler, ó. Porque essa é uma parte da biografia e, cara, se ele escreveu o poema, né? Se ele escreveu o poema e tem influência nessa biografia, é melhor a gente ler ele do que eu falar, tá? Esse é o poema. Vendam logo essa casa, ela tá cheia de fantasmas. Na livraria, há um avô que faz cartões de boas festas com corações de purpurina. Então, percebe? Essa livraria, ó, essa casa, lembra lá dos memorialismos que a gente falou? Pensa você agora e escreve o seu poema. Se você um dia já mudou de casa, escreve o seu poema. E a casa, e lembra daquela casa que não tem mais a sua família, não tem mais as suas coisas, talvez more alguém lá. É isso. Vendam logo essa casa, ela tá cheia de fantasmas. Na livraria, há um avô que faz cartões de boas festas com corações de purpurina. Cartões de Natal, né? Muito comum nessa época. A sua avó deve guardar uns cartões de Natal que ela ganhava das amigas dela lá do bingo. Na tipografia, um tio que imprime avisos fúnebres e programas de circo. Olha essa oposição. Você percebeu a delicadeza aqui, ó? A mesma tipografia que imprime o aviso de que alguém morreu, imprime o programa do circo. Eu tô meio mexido com isso ainda, porque eu estava dando aula da visão das plantas, que é um livro da FUVEST. E é nessa indiferença da vida, a mesma máquina que imprime o aviso fúnebre, imprime a programação do circo. Na sala de visitas, um pai que lê romances policiais até o fim dos tempos. No quarto, uma mãe que está sempre parindo a última filha. Na sala de jantar, uma tia que ilustra cuidadosamente o seu próprio caixão. Aqui a gente teria que pensar nessa metáfora. Na copa, uma prima que passa ao ferro todas as mortalhas da família. Olha que interessante, né? Acho que eu estou entendendo melhor aqui, né? Ó, o caixão, o aviso fúnebre, a casa está cheia de fantasmas, não vamos esquecer disso, tá? Ó. Então, essas pessoas aqui, elas podem ser, olha a leitura que eu estou fazendo, elas podem ser os parentes dele que já morreram, pode ser isso, essa casa está cheia de fantasma. Nela estavam ausentes da minha família. E aqui ele vai lembrando, né? Na cozinha, uma avó que conta noite e dia histórias do outro mundo. E no quintal, um preto velho que morreu na Guerra do Paraguai rachando lenha. No quintal, já falei. E no telhado, um menino medroso que espia todos eles, só que está vivo. Trouxe até ali o pássaro dos sonhos. Deixa o menino dormir, mas vendam a casa, vendam-na depressa antes que ele acorde e se descubra também morto. Aqui entra aquela coisa da poesia, né? Quem que é esse menino? Né? Será que é o próprio lírico que está se vendo ali, olhando para os seus, né? nessa questão psicológica, né? Ele se vendo como menino, lembrando do passado, aqueles que já se foram. Mas percebe, é muito intimista. E aqui, essa questão da vivência do José Paulo Paes na família, né, sendo que o avô dele era dono de uma livraria, vai contribuir bastante para ele se tornar escritor, tá? Em 1943, ou seja, com 23 anos, ele vem para São Paulo, tá? E se forma em Química, tá? Em 44, ele começa a frequentar o Café Belas Artes em Curitiba, onde autores que depois se tornaram muito importantes na literatura brasileira, como Dalton Trevisan, se reuniam para quê? Para produzir uma revista com poemas, contos e essas coisas, tá?
Em 47, ele vai participar e organizar um congresso brasileiro com os escritores. Volta para São Paulo com os modernistas, né? Conhece os modernistas, se casa com a Dora, tá? E vai ter essa carreira literária tanto no jornal quanto vai escrever em revistas, jornais, vai publicar livros de prosa e vai publicar poemas, tá? Então, José Paulo Paes foi uma grande figura nesse Brasil que ainda não conhecia a internet, ainda não conhecia esse universo digital, tá? Então, ele foi uma grande voz, principalmente quando se liam revistas, jornais e tudo mais, antes dos influencers. Ele era um influencer dos bons, tá? E aí, nos anos 70, o José Paulo Paes começa a ter problemas de saúde, tá? Genéticos, e em 86 ele amputa a perna, e em 88 ele sobe de arrasto, como diria a molecada hoje. Ele falece, tá? Então, percebe que esse livro você vai falar assim, ó, mas, ô louco, tem uma conta errada aí. Se ele morreu em 88, ele publicou em 92, eu que não queria ir na noite de autógrafos. Lógico, esse livro é um livro póstumo, tá? Então, guardem isso. O período do José Paulo Paes, já falamos aqui, tá? O José Paulo Paes é um escritor do século XX. Então, tudo isso que a gente está lendo, tá? É muito importante você pensar isso. O autor é uma pessoa que está vivendo no mundo, paga conta, vai ao banheiro, toma banho, namora, assiste novela, e de vez em quando ele vai trabalhar. E quando ele trabalha, ele é escritor, tá? É mais ou menos isso. Mas também às vezes não é. O que eu quero dizer? Pensem que esse cara, ele está vivendo no momento em que essa poesia surge, apesar assim, ó, deixa eu falar uma coisa importante também, hein? Nossa, isso é muito importante. Porque nós estamos gastando um tempo aqui falando do contexto histórico, mas o José Carlos Paes pouco escreveu sobre esse contexto histórico, tá? Se você percebeu, dos 3 poemas que nós lemos, dos 33 do livro até agora, não falou nada sobre o Brasil. Não falou nada sobre o mundo. Falou sobre ele. Por isso que a prova pode falar para você que os poemas têm um caráter intimista. Ele nunca vai ter um caráter social. Tá? O caráter social da arte é o de fazer você ver aquilo que você não está vivendo, mas está lá no mundo. O caráter intimista é revelar para o mundo os seus dramas, os seus sentimentos, a sua forma intimista de ver o mundo, tá? É uma poesia de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas não tem como não misturar, porque o cara é um ser humano. Então, o Brasil viveu, né, a redemocratização pós a ditadura Vargas, viveu aquele período de abundância, né, de promessa de um futuro, de uma modernização, que o Juscelino chamava de milagre econômico, lá aquele lema do vestibulando, não é? 50 anos em 5. Né? O vestibulando faz isso, mais ou menos 30 anos em um dia, alguma coisa assim, tá? E depois teve o fim da Segunda Guerra, também é marcante aqui, tá? A geração pós-guerra, como eu falei. E o Brasil vivia esse período, né? Esse milagre econômico, que depois vai se desenrolar naquela polarização que você está tão acostumado hoje já, tá? Entre comunistas e os capitalistas, os 2 blocos da Guerra Fria, tá? Esse foi o momento em que o José Paulo Paes passou pela vida, né? Ó. Então, ele nasceu em 26, ele era criança, aí era Vargas. Ele era adolescente, a redemocratização. Ele era adulto, o milagre econômico. Ele foi envelhecendo e pegando essa parte do golpe militar, então ele viveu na ditadura, ele viu o Brasil entrar e sair da ditadura, e tudo isso, tá? Ele foi exilado, né? E ele voltou depois para o Brasil, tá? Com essa questão da anistia, que tanto se fala hoje, tá?
Mas como nós falamos, essa parte aqui é importante para pensar que esse cara viveu nesse período. Mas a prova não vai te pedir isso, porque ele pouco escreveu sobre esse período, tá? Aqui o José Paulo Paes fala sobre um pouco dessa ideia de escrever sobre o nada, né? Escrever sobre o óculos, escrever sobre o celular. E não, ele não escreveu sobre o celular, lógico, tá? Mas eu tô falando assim, olha para o seu lado aí agora e pensa algo que seja algo que você vê todo dia. O que você escreveria sobre um sentimento seu para com isso? Um poema? E o José Paulo Paes vai meio que se basear nisso, ó. Pois para isso serve a poesia, para impedir que a vida passe em vão. Como qualquer outro poeta, máximo ou mínimo, eu venho me empenhando na luta diária com as palavras, para que momentos significativos da minha vidinha não passem em vão. Qualquer acontecimento, por minúsculo que seja, pode ser significativo se nos tocar mais de perto. Tá? Então é uma declaração dele sobre a própria poesia dele, tá? Aqui, como nós já falamos, os aspectos gerais do livro, tá? Então, esse estilo conciso, tá? Concisão aqui significa dizer muito com poucas palavras. Ironia, sátira e humor, tá? Vão marcar bastante esses poemas. Então, ironia é essa ideia, né? Dizer o oposto do que se quer ser dito, tá? A sátira, que tem muito a ver com a questão do humor. Então, satirizar algo é você atribuir aquilo um tom humorístico, tá? A poesia do cotidiano não vai falar sobre heróis, sobre sentimentos nobres, não, vai ser sobre coisas do dia a dia. Recusa ao sentimentalismo, né? Então vamos ler essa. Ó, falando em recusa ao sentimentalismo, eu já quero enfiar aqui o meu poema favorito desse livro, tá? Ó. Meu poema favorito é esse, ó. Perna esquerda. E aqui você vai ver algo que a poesia. Deixa eu ver. A minha perna esquerda. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Acompanhe comigo, José Paulo Paz. Fala oi pra galera. A testa dele também cresceu bastante com a idade, né? Ó. E aqui você tem o José Paulo Paz com o poema mais desse livro. Mais 3 pontinhos desse livro, tá? Calma aí que não tá inteiro aqui o poema. Oh, God. Calma aí, galera. Abriu errado aqui. Aqui vai bem, ó. Só que tá pequenininho, hein? Deixa eu voltar. É, eu vou nesse aqui mesmo. Esse aqui só tem um pedaço, ó. Vamos nesse, ó. Se você não conseguir ler, ouva-me. Beleza. Aqui eu tô puxando esse poema, lembre-se disso, para falar sobre essa característica que vai acontecer bastante, que é uma recusa ao sentimentalismo. Então, biograficamente, eu sei, você sabe, que o José Paulo Paes teve que cortar uma perna fora porque ele tinha uma doença, tá? Então, esse poema é dividido em 7 partes, tá? 7 partes. A primeira parte fala assim, ó. Perna para que vos quero. Eu vou ler de novo, vai. Pernas, para que vos quero? Se já não tenho por que dançar, se já não pretendo ir a parte alguma, pernas. Acabou a primeira parte. Tá? Então percebe que tem um ditado popular ali. Perna para que vos quero, pode ter 2 sentidos, né? No sentido dele aqui, de falar assim, ó, para que eu preciso de vocês? E no sentido de alguém que precisa fugir, né? Então, para que eu preciso de vocês? Eu não tenho por que dançar. Eu não pretendo ir a parte alguma, né? Não ter por que dançar, metaforicamente, parece que nos faz pensar em alguma infelicidade, né? Mas aqui não vai ser. Agora, fique atento na estrofe 2, ó. Desço que desço, subo que subo, camas imensas. Isso é o puro suco da poesia contemporânea, tá?
Ó, guarda isso. O vestibular vai chamar isso aqui de poesia concreta, tá? Então ele vai dizer que tem traços da poesia concreta. O que significa dizer que um poema tem traços da poesia concreta? Significa isso aí, ó. Desço que desço, subo que subo. Quando ele fala desço que desço, o poema desce junto. Quando ele fala subo que subo, o poema sobe junto. Então, só presta atenção. A poesia concreta é uma poesia extremamente formal. Só que, quando você pensar em poesia formal e for vacilão, você vai pensar em soneto, porque é uma preocupação com o verso decassílabo, com a rima. Isso aqui é uma preocupação em fazer com que o que está escrito tenha uma relação com a forma. Você concorda que houve uma preocupação muito grande dele, que ele deve ter tentado isso várias vezes? Ó, vou escrever descendo, vou escrever subindo, tá? Então, na poesia concreta, é como se você visse, além do sentido, o sentido tem relação com a forma. E aqui quem desce, que desce, sobe, que sobe, camas imensas, é alguém doente, né? Aonde me levas todas as noites, pé morto? Pé morto. Corro entre as fezes da infância. Ó, a Mary Duard perguntou, esse tipo de poesia é característica de qual escola mesmo? Pode escrever, ó, simbolismo não. Simbolismo é algo bem formal, tá? Nesse sentido de ser soneto e tudo mais. Simbolismo tá nesse caminho. Isso aqui é o oposto, tá? Isso aqui a gente poderia chamar de concretismo, tá? A galera costuma chamar de poesia concreta ou concretismo. E esse concreto está no sentido de materialização, né? Então você percebe que materializa-se na forma o sentido. Desço que desço, subo que subo. Por isso que é poesia concreta, tá? Ela fala assim, ó. Aí ele tem essa treta com o pé, né? Onde me levas todas as noites, pé morto, pé morto. E aí ele fala assim, ó, corro entre fezes de infância, lençóis hospitalares, as ruas de uma cidade que não dorme e onde vozes barrocas enchem o ar de paina sufocante e o amigo sem corpo zomba dos amantes a rolar na relva, tá? Então, percebe? Esse aqui parece ser o âmbito de um hospital, tá? Essas vozes barrocas. Ele pode te perguntar qual a relação que há entre esse ambiente e as vozes, tá? Particularmente, não vai ter uma resposta muito fechada aqui, não, né? Mas tudo que é barroco é meio conflituoso, é meio escuro, é meio obscuro, né? Por que me deixaste, pé morto a sangrar no meio de tão grande sertão? Esse grande sertão certamente é uma referência ao Grande Sertão Veredas, que é obra do Guimarães Rosa, tá? Talvez o melhor livro que eu li na vida. E aí, percebe, ó, por que me deixaste, pé morto, a sangrar no meio de tão grande sertão? Não, não, não. Percebe que aqui a forma de novo, ó. Não é um não, é um não. Um não espaçado, um não em letra maiúscula. E assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara morreu em 88. Nem existia essa ideia de escrever por computador, tá? Ou melhor, existia a ideia, mas estava longe dele usar isso. E aí você consegue entender o seguinte, que ele já está usando aqui caixa alta. Caixa alta, isso não sei, é de velho, caixa alta, caps lock, sei lá, ele está usando fonte, tudo maiúsculo, tá? Porque ele está querendo, ó, não é um não que vai crescendo, ó. Tá? Então, isso que a gente usa hoje na rede social muito comumente, o Zé Paulo Paes já fazia na poesia. Olha que ousado. 3. Aqui estou, Dora.
Aqui, ó, então a Dora aparece de novo, a esposa, tá? E aqui, essa parte desse poema me pega bastante, porque parece um velho que tá se sentindo uma criança necessitando de cuidados, ó. Aqui estou, Dora, no teu colo, nu como no princípio de tudo. Me pega, me embala, me protege. Foste sempre minha mãe e minha filha, depois de teres sido, desde o princípio de tudo, a mulher. Ou seja, é a mulher da vida dele, né? Ó, é como se fosse mãe, filha e, antes de tudo, a mulher. E essa questão pueril, né, de alguém que é embalado, protegido como uma criança. 4. Dizem que ontem à noite, um inexplicável morcego assustou os pacientes da enfermaria geral. De novo, o ambiente do hospital e o morcego. Percebe que tudo nesse texto aqui é meio dark side, né? É o morcego, é a voz barroca. Dizem que hoje de manhã, todos os vidros do ambulatório apareceram inexplicavelmente sem tampa. Os rolos de gaze todos sujos de vermelho. Gaze, que a gente põe no machucado, né? E sujo do vermelho, o vermelho que vai aqui. Acho que todo mundo que leu isso aqui remete ao sangue, né? 5. Agora essa parte é a parte da perna, tá, gato? Não esquece que até agora ele só tá ali esperando para podar a perna fora. 5. Chegou a hora de nos despedirmos um do outro. Minha cara. Data vermibus, perna esquerda. A las 12 en punto de la tarde, vão nos separar ad eternitate. Olha aqui que ele mistura latim com espanhol, com língua portuguesa, tá? Como esse latim é como se fosse da igreja, né? Vão nos separar pela eternidade, perna. Esse latim é como se fosse do direito, né? Já está decretado. Esse, em espanhol, está falando a hora, né? Às 12 em ponto, né? E esse doce vão nos separar. Pudicamente, envolta num trapo de pano, vão te levar da sala de cirurgia. Essa parte é genial, cara. Lê comigo. O cara tá cortando a perna. É um eu lírico, né? Não é que aqui não é que ele escreveu cortando a perna. Você sabe disso, né, gato? Mas o eu lírico, ele tá lembrando disso, ó. Vão cortar a perna dele e olha isso. Vão pegar. O que esse livro me fez pensar nisso na vida que eu nunca tinha pensado? Olha isso. Para onde vão as pernas cortadas? Para onde vão as pernas cortadas? O que você acha? Para Aparecida do Norte? Não. Ó, vão te levar num trapo de pano, vão te levar da sala de cirurgia para um cemitério ou uma lata de lixo. O que importa? Se vão levar a perna para o cemitério ou para a lata de lixo, não importa. É o lugar onde ficarás à espera, ao seu tempo e hora, do restante de nós. Não é demais? Como se a perna fosse pegou nesse lugar, ou para o lixo ou para o cemitério, ficar esperando o restante do corpo. Sabe por quê? Olha que genial. A perna está indo embora e daqui a pouco é o resto do corpo. Vai morrer também, eles vão se encontrar. Agora, olha isso aqui, o suprassumo na poesia moderna. Mano, isso aqui é genial, ó. Ó, parte 6. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Direita, direita. Nenhuma perna é eterna. Para. Olha a reflexão desse verso. Aqui já tem escrito, né? Ó, de novo a poesia concreta. Ele amputou a perna esquerda. Esquerda, direita, esquerda, direita. A partir daqui é só direita. E gato, morreu a direita. Morreu a dele. Nenhuma perna é eterna. Nenhuma. Toda perna vai morrer também. Não é uma visão interessante? Tá? A perna de todo mundo vai morrer. A dele só morreu naquela hora ali, ó. Sétima e última parte. Longe do corpo. Essa parte é bem legal também.
Longe do corpo, terás, doravante, de caminhar sozinha até o dia do juízo. Doravante, que é uma palavra composta, tá? É um conectivo composto das expressões de agora em diante, tá? De agora em diante, doravante, tá? A perna vai ter, de agora em diante, a perna vai ter que caminhar sozinha até o juízo. Não há pressa, nem o que temer. Havemos de oportunamente te alcançar. Na pior das hipóteses, se chegares antes de nós, diante do juiz, coragem, você não tem culpa. Lembra-te de nada, né? Então, aqui, o perdão para a perna, tá? Se você chegar lá no juízo final antes de nós e estiver diante do juiz, a perna lá, você não tem culpa de nada. Olha isso, os maus passos, quem os deu na vida foi a arrogância da cabeça, a afoiteza das glândulas, a incurável cegueira do coração. Os tropeços Deus a alma, ignorante dos buracos da estrada ou das armadilhas do mundo. Então você percebe, esse cara ele amputou a perna e ele tá falando assim, ó, ô perna, fica na paz. Quando eu dei passos errados, não foi você, foi a minha cabeça, foi a cegueira do meu coração. A alma tropeçava e a alma nem tem perna. Mas não te preocupes, que no instante final estaremos juntos, prontos para a sentença, seja ela qual for, contra nós, lavrada, as perplexidades de ainda outro lugar ou a inconcebível paz do nada. Né? Então, não sei para onde a gente vai. Não sei se a gente vai para um outro lugar mais perplexo do que esse que a gente vive, ou se a gente vai ficar em paz no nada. Mas a gente vai se encontrar lá no momento final, tá? Por que eu puxei esse poema? Recusa ao sentimentalismo, né? Então você percebe? Há uma recusa a lamentações, ao exagero sentimental. É uma forma muito sóbria e até mesmo cômica, né? Que a gente viu em alguns momentos, satírica, de uma desavença, uma desgraça da vida humana que seria para qualquer um, tá? Beleza, repetições, antíteses e paradoxos podem aparecer lá para vocês. Epigramas e esse metaléxico, né, que é essa palavra que fala por si mesmo, dá para entender? Essa economia, essa concisão verbal, tá? Então esse léxico está sempre relacionado com o uso da palavra, o sentido, os sentidos possíveis da palavra, tá? Intimismo, já falamos as pessoas, os lugares e os objetos que nós já vimos aparecerem aí no poema, tá? Aqui é a questão que ele fala da poesia concreta, tá? Então, só para a gente ver essa relação dele, já que a gente falou das influências, tá? Os poetas concretos, a gente falou de Drummond, falou do Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, principalmente, mas vão fazer parte, assim, quem são os principais poetas concretos que a gente vai ter ali no Brasil dos anos 60? A gente vai ter o Haroldo de Campos, hoje, né, a gente fala muito do Arnaldo Antunes, tá? Vários desses poetas vão influenciar o José Paulo Paes. Ele fala assim, ó, de pronto me atraiu, nas técnicas da poesia concreta, a extrema condensação de sentidos alcançada pela eliminação total ou parcial das conexões gramaticais, já que a atenção do poeta se voltava para a palavra em si, não para a sucessão delas no verso. Por outro lado, a exploração do branco da página como recurso de configuração, de construção, desculpa, fazia com que as palavras ou fragmentos de palavras ali disseminados ganhassem ênfase e ressonâncias, né? Então, percebe? O poeta concreto, ele está muito preocupado com essa ideia da posição da palavra na folha
mais do que o uso de conectivos. Porque o conectivo, a conexão, a criação da ideia, do sentido, ela se dá mais pela posição da palavra na folha do que propriamente pelo que ele quer escrever, tá? E aí ele continua, ó, deslumbrei-me com a poesia do Augusto dos Anjos, que é um poeta lá do século XIX, um poeta da língua portuguesa que é inigualável, tá? Tem o estilo todo dele. Vocês vão ver isso em literatura, vai ser muito bom. Augusto dos Anjos. Se o Augusto dos Anjos consegue transformar isso aqui em poesia, ó. Se tem alguém que ainda tem pena de você quando você passa por algum problema, escarra nessa boca que te beija, né? Porque ninguém tem pena de ninguém, não. Então, pô, olha esse verso, escarra nessa boca que te beija. E ele faz isso virar poesia. Então, o Augusto dos Anjos deslumbrou o José Paulo Paes. Ele estava muito longe dos convencionalismos dos poemas que nos eram impingidos pelos manuais da língua portuguesa. Não é isso, gato? Olha essa influência. Augusto dos Anjos. Você acha que como a gente falou, até o século XX, até o século XIX, isso seria poesia? Não, tá? Não era considerado uma arte, era uma linguagem muito simples, não tinha métrica. A poesia moderna mudou isso, tá? A poesia do Augusto dos Anjos, com as suas angustiadas indagações sobre o sentido da existência humana, com suas visões de pesadelo da morte e a decomposição dos seres vivos. Então é isso, o Augusto dos Anjos escreve sobre a decomposição dos seres vivos. Por exemplo, tem um poema dele que ele fala que o verme é o operário das ruínas que está a espreitar meus olhos e deixar-me somente os cabelos nessa inorgânica terra fria, alguma coisa assim. Então, o verme está decompondo o ser humano, tá? E há de deixar somente os cabelos ali, e ele está escrevendo poesia sobre isso. Então, percebe a influência do José Paulo Paes de quebrar com essas temáticas, por exemplo, próprias da ode, que são sempre algo grandioso e tudo mais. Então, essa influência, tá? Comprei um tratado de versificação para aprender a fazer versos contando as sílabas nos dedos. E me pus a imitar desavergonhadamente os poemas cemiteriais do Eu e Outras Poesias, que é o nome do livro do Augusto dos Anjos, tá? Embora no vigor da puberdade eu estourasse de saúde por todos os poros, nos versos que então eu escrevi só falava de doença e envelhecimento. É um gozador, né? Ó. Esse foi o que ele falou, embora eu seja jovem, eu era jovem quando eu comecei a escrever, mesmo assim, os meus poemas só falavam de doença, tá? Só falava de coisa ruim. Aqui as principais influências, como nós falamos, tá? E vamos ler aqui mais um ou dois poemas aqui. Eu quero ler um que caiu no Enem, tá? Deixa eu achar essa questão aqui, pra gente tentar fazer junto, que isso aqui é um... Eu quero esse A Garrafa. A Garrafa, questão, Enem. O meu computador não tem a letra T, é difícil escrever questão. Ó, fala comigo, gato. Deixa eu pôr. Vamos pôr aqui no. Vamos descomplicar as coisas, ó. Essa foi uma questão do Enem, tá? Não é da Unicamp, que pediu uma interpretação sobre um poema do José Paulo Paes, tá? Para você ver a relevância do autor. Vamos aqui, ó. A Garrafa. Com crase, então, significa que é uma ode. É um poema que faz uma homenagem a uma garrafa, já naquele estilo que a gente falou, né? De quebrar com a expectativa da poesia. Ó. A Garrafa. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Então, olha essa leitura, ó. Lógico, a garrafa serve para conter alguma coisa. Agora, o conter-me, aqui que não é muito entendível, né? O conter-me me parece ser algo estranho de alguém que se contenha dentro de uma garrafa, você entendeu? Tá? Então, ó, teu estreito gargalo da garrafa é uma lição de angústia. O Enem queria que você percebesse isso aqui, ó. Como assim se conter dentro de uma garrafa? Como assim? O gargalo é uma lição de angústia.
Aí ele vai falar assim, ó, põe por translúcida, né? A garrafa é translúcida, ela é transparente. E ele vai falar assim, ó, por translúcida, pões o dentro fora e o fora dentro, para que a forma se cumpra e o espaço ressoe. Até que, farta da constante prisão da forma, saltes da mão para o chão e estilhaças. Suicida numa explosão de diamantes, tá? Agora eu vou te fazer um convite, meu irmão, minha irmã, a ler esse poema pensando que a garrafa é o próprio escrever poema, tá? Então esse poema, ele é um poema metalinguístico, tá? O poeta está falando sobre o escrever poesia, né? Então vamos ler agora pensando nessa garrafa como a poesia. Contigo adquiro a astúcia de conter e de conter-me. Né? Então a poesia é isso, a poesia é pensada. A poesia, ela tem essa forma, ela está presa no verso. Então é o conter. E o conter-me, né? Que é conter-me. O poeta está na poesia. O teu estreito gargalo é uma lição de angústia, né? A angústia do escrever. A escolha da palavra, a escolha do verso, a escolha da rima. Por translúcida, pões o dentro para fora, que é o sentimento do poeta, o fora para dentro, que é o que a gente está fazendo agora, lendo a ideia dele. Para que a forma se cumpra e o espaço ressoe, até que farta da constante prisão da forma. A prisão da forma aqui é a prisão do verso, é a prisão da estrofe. E saltes da mão para o chão, estilhaças suicida numa explosão de diamantes. Vamos ver o que a prova pedia sobre isso, ó. Então a prova já te falava isso, né? Uma reflexão sobre o fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária contemporânea. Como chama isso? Reflexão acerca do fazer poético. Se for por meio da poesia, é metalinguagem. E no José Paulo Paes, ela se expressa a letra A. Por um reconhecimento pelo eu lírico das suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão por translúcida pões. Letra B. Pela subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se em prisão da forma. Essa aqui você não poderia colocar, né, gato? Porque ele está falando de explodir, ó, explodir a forma, cair no chão e arrebentar. Então, não é uma subserviência ao rigor formal, tá? Ser subserviente é servir ao rigor formal, isso não acontece. Letra C, uma visão progressivamente pessimista em face da impossibilidade da criação poética, como expressa no verso et estilhaces suicida. Eu acho que não fala da impossibilidade, né? Ó. Na verdade, ele fala mais da maturação, né? O tá no gargalo, tem que escolher a palavra e tudo mais. Não me parece que há a impossibilidade. A letra D fala que há um processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos numa explosão de diamantes. E aí fala da necessidade premente de libertação da prisão, a representada pela poesia, simbolicamente comparada à garrafa ser estilhaçada, tá? A letra E era uma letra que derrubou muita gente, tá? Mas essa explosão de diamantes é o poema pronto, tá? É o prazer de ver o poema pronto. E assim, depois disso, né, de conter, amadurecer e transformar a palavra, tá? Então essa questão caiu no Enem do ano de algum ano aí, 2015, e aqui só para a gente finalizar a questão que caiu sobre esse livro na prova do ano passado, tá? Então na prova do ano passado, a Unicamp trazia a Canção do Exílio do José Paulo Paes, tá? Que está em prosas seguidas de odes mínimas, e trazia a música Sabiá, do Chico Buarque. O poema do José Paulo Paes fala assim, ó,
Ah, e sem lembrar que esse poema, o original, é composto pelo Gonçalves Dias lá no século XIX, um poema romântico. E ele serviu de exemplo a vários poetas ao longo do tempo, tá? Aqui tem o José Paulo do Paes. O poema Canção do Exílio é aquele que fala assim, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá, tá? E o José Paulo Paes fala assim, ó, um dia eu segui viagem sem olhar sobre o meu ombro. Não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Então é o lírico que saiu, né? É o exílio. E sem nem olhou para trás, ó. Nem olhou para trás. Não viu as terras de passagem. Parece que ele tá indo de boa, tá? Guardei no fundo da mala um raminho de alecrim. Apaguei a luz da sala, que ainda brilhava por mim. Fechei a porta da rua. A chave joguei ao mar. Andei tanto nessa rua que já não sei mais voltar. Então é um cara que foi embora e se acostumou com o lugar que ele tá, né? Nem quer mais voltar. Olha o sabiá. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. Vou voltar, sei que eu vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira, que já não há. Colher a flor da laranjeira, que já não dá. E algum amor talvez possa espantar. As noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar, sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que eu fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz tudo e nada de te esquecer. E a pergunta era essa, ó. Qual que é a posição do eu lírico de cada poema em relação ao exílio? Se posiciona como alguém que vai sentir saudade, né, o do José Paulo Paes. Desculpa, o do José Paulo Paes se posiciona como alguém que foi e nem sente saudade do lugar. E o Chico Buarque, aqui na canção Sabiá, o eu lírico vai voltar, ele quer voltar a cantar o Sabiá. Esse não. Esse fechou a porta da rua, jogou o mar e já andou tanto nos outros lugares que ele tá, que ele não sabe mais se vai voltar. E os dois poemas reproduzidos acima apresentam negações, a exemplo das que vemos nos versos. Sem olhar sobre o meu ombro, não vi terras de passagem, não vi glórias nem escombros. Uma palmeira interprete comparativamente em cada um dos poemas o sentido de recorrência do não, tá? Então, percebe, você tem que procurar dentro dos textos essas orações negativas. Ó, já não a flor, ó, já não colhe, né? Ou melhor, a palmeira que já não há, a flor que já não dá. Né? Então, aqui esse não parece ser um não de mudança, né? De transformação, tá? Esse cara já volta para um lugar que não tem mais tanto a cara que tinha quando ele foi, né? Ó, tá? Esse aqui, ele fala, sem olhar nem pro meu ombro, não vi glória nem escombros. Esse não tem mais tem um não de negação partida do próprio lírico, né? Tá? É isso, turminha. José Paulo Paes, prosas seguidas de odes mínimas, tá? Aqui tem uma lista de alguns poemas que eu achava interessante que vocês dessem uma lida para conhecer melhor a obra, tá? Ter contato com esses textos. Daqui nós já lemos alguns, acho que foi uma boa análise dos poemas. Agora é mais você ler para ter contato com os temas de cada um. Beleza? É isso, turminha. Muitíssimo boa semana para vocês. Até a próxima obra, que eu não lembro qual é, para falar aqui agora, mas já vai estar avisado para vocês bastantes dias antes. Vamos para a quarta obra na aula que vem. Beleza? Beijo. Valeu, Duda. Valeu, galera. Até mais. Tchau.
Corrida.